Imagine uma menina de apenas 13 anos, filha de um zelador imigrante, andando entre os corredores silenciosos de uma das maiores empresas de tecnologia do Canadá, invisível para quase todos. Mas o que ninguém sabia é que aquela menina observava tudo. Com um olhar atento, uma mente afiada e uma coragem que muitos adultos não têm, ela estava prestes a fazer o impossível: impedir o colapso de uma empresa bilionária, sozinha. Essa é a história de Stella Rocha, uma jovem brasileira vivendo em Toronto com o pai, Antônio Rocha, que trabalha como zelador na Inotech Systems, uma gigante do setor tecnológico. Enquanto ele limpava os pisos de mármore e os vidros espelhados dos escritórios de elite, Stella devorava livros velhos e manuais esquecidos pelos cantos. Ninguém prestava atenção nela, ninguém esperava nada dela. E foi exatamente por isso que ela conseguiu ver o que ninguém mais viu: um plano diabólico de sabotagem vindo de dentro da empresa. Você está prestes a conhecer uma jornada de inteligência, coragem e superação em um lugar onde os holofotes nunca brilham. Prepare-se, porque quando o mundo fecha os olhos para quem vem de baixo, é justamente aí que nascem os maiores heróis. Todos os dias, antes do amanhecer, Stella já estava de pé. Enquanto muitas crianças de sua idade ainda dormiam ou se preparavam para a escola com a ajuda dos pais, ela arrumava sua pequena mochila, deixava um beijo carinhoso na testa do pai e seguia com ele para o imponente prédio da Inotech Systems. Antônio Rocha, brasileiro, homem de fala serena e mãos calejadas, era zelador da empresa há mais de 10 anos. Mesmo sendo invisível para quase todos naquele ambiente corporativo de luxo, ele era respeitado pelos poucos que conheciam sua história e seu caráter irrepreensível. Stella não apenas acompanhava o pai por necessidade, mas por um sentimento profundo de admiração e vontade de aprender. Enquanto ele limpava os corredores brilhantes e organizava as salas de reunião antes da chegada dos executivos, ela observava. Com o tempo, foi conhecendo cada canto do prédio. Sabia onde estavam os servidores, os departamentos de engenharia, as salas dos diretores e até onde ficavam as caixas com material reciclável, onde frequentemente encontrava tesouros esquecidos, manuais técnicos, livros em inglês, revistas antigas sobre programação, segurança digital e inteligência artificial. Curiosa por natureza, Stella lia tudo o que podia. Mesmo sem fluência total no inglês técnico, ela decifrava com paciência os termos de conceitos. Anotava palavras novas, fazia perguntas ao pai que, mesmo sem ter formação acadêmica, era um homem inteligente e incentivava a filha a nunca parar de buscar conhecimento. Às vezes, ele mesmo ficava admirado com as conexões que ela fazia, com as ideias que desenvolvia. Havia pessoas dentro da empresa que, apesar do ambiente corporativo competitivo, tinham um coração generoso. Lillian, a secretária do quarto andar, era uma dessas. Notando o interesse de Stella por tecnologia, passou a separar livros de cursos antigos da empresa e deixá-los discretamente perto da lixeira para que a menina pudesse pegá-los sem constrangimento. Kevin, o segurança noturno, também contribuiu, permitindo que Stella observasse os monitores da central de vigilância quando terminava seus deveres escolares, explicando a ela como funcionava a estrutura de segurança digital e física do prédio. Mesmo com toda a sede de conhecimento, Stella sentia na pele o peso do preconceito. Ouvia comentários velados, risadinhas quando passava pelos corredores. Alguns funcionários a ignoravam completamente, como se ela fosse apenas mais uma extensão da faxina. Outras vezes, notava olhares de desdém quando se aproximava dos livros ou mostrava interesse em algum assunto mais técnico. Mas seu pai sempre dizia: Estelinha, o valor de uma pessoa está no que ela é por dentro, não no que vestem ou em que elevador andam. A mente e o coração não têm crachá. Essas palavras se tornaram um mantra silencioso para a menina. Quando duvidavam dela, ela pensava nisso. Quando a tratavam com indiferença, ela lembrava que grandes ideias não nascem em salas luxuosas, mas na mente de quem observa o mundo com atenção. À noite, no pequeno apartamento em que moravam, Stella sentava-se ao lado do pai e compartilhava suas descobertas. Eles conversavam sobre ética, sobre justiça, sobre como a tecnologia podia mudar a vida das pessoas, não para dar poder aos poderosos, mas para dar voz aos esquecidos. Enquanto ajudava o pai a carregar sacos de lixo, limpar janelas ou polir o chão, Stella ia mapeando a empresa em sua cabeça.
Cada detalhe técnico, cada procedimento de segurança, cada nome nos crachás que via passar por ela todos os dias. Era como se estivesse jogando um jogo silencioso, em que o objetivo era entender o sistema por dentro para um dia ser capaz de mudá-lo, e ela estava determinada a vencer esse jogo. Com o passar do tempo, sua capacidade de aprender sozinha impressionava até mesmo o pai. Stella começou a fazer pequenos experimentos com os computadores velhos que encontrava, instalando sistemas operacionais, testando código simples, criando formas de proteger senhas. Tudo sozinha, tudo às escondidas, tudo com a leveza de quem ainda acredita que o mundo pode ser melhor se a gente tentar de verdade. Houve um dia em que Antônio, cansado após um plantão duplo, sentou-se ao lado da filha no sofá e, olhando nos olhos dela, disse: "Você vai muito mais longe do que eu fui, minha filha. Mas nunca esqueça de onde você veio, e nunca deixe que te façam acreditar que você vale menos só porque usou o elevador de serviço." Na manhã seguinte, ao passar pela recepção da Inotech Systems, Stella ergueu o queixo com mais firmeza. Ainda era filha do zelador. Ainda usava roupa simples, ainda era ignorada por muitos, mas agora, algo dentro dela havia mudado. Não queria apenas aprender, queria provar que era possível ser vista, ouvida, reconhecida, mesmo quando o mundo dizia o contrário. E assim, entre panos de chão, cabos de rede e linhas de código rabiscados em cadernos velhos, o sonho de Stella crescia silenciosamente, alimentado por amor, coragem e conhecimento. Ele começava a tomar forma. Ela ainda não sabia, mas muito em breve, aquele sonho deixaria de ser apenas dela e se transformaria no ponto de virada de uma história que o mundo jamais esqueceria. No 14º andar da Inotech Systems, longe dos corredores onde Stella circulava com o pai, ficava a sala de um dos homens mais temidos e influentes da empresa, Brian Whitmore. Diretor de Tecnologia da Informação, 48 anos, canadense, postura impecável, sorriso frio e olhar calculista. Há anos, Brian acumulava poder e influência dentro da Inotech, mas nunca foi conhecido por sua empatia. Ambicioso e implacável, via os colegas como obstáculos e os funcionários de base como meros instrumentos de manutenção. Para ele, imigrantes como Antônio Rocha e sua filha eram sombras dispensáveis que apenas sujavam o ambiente corporativo com sua presença inconveniente. Brian estava cansado de jogar o jogo corporativo seguindo as regras. A Inotech havia crescido demais e o CEO Edward Langley era um idealista convicto, obcecado por ética, inclusão e diversidade. Tudo o que Brian desprezava. Achava que essas ideias tornavam a empresa fraca, vulnerável. Nos bastidores, ele já havia recusado inúmeras iniciativas do Comitê de Diversidade, sabotado contratações de talentos estrangeiros e dificultado promoções para funcionários que, na sua visão, não representavam a imagem canadense corporativa. Foi então que, há alguns meses, Brian deu início ao que chamou cinicamente de Operação Purificação. Seu plano era simples, porém maquiavélico: sabotar a empresa internamente, criar um colapso digital que afetasse todos os sistemas e operações da Inotech, fazer com que Edward Langley fosse responsabilizado e deposto do cargo, e, em seguida, usar o caos para vender segredos industriais a concorrentes chineses e europeus, por cifras milionárias. A primeira fase do plano aconteceu num sábado à noite. Aproveitando o baixo movimento no prédio, Brian permaneceu em sua sala até tarde, com a desculpa de revisar relatórios críticos. Com acesso irrestrito aos sistemas, conectou um dispositivo criptografado diretamente aos servidores centrais. O que ele instalou ali foi um vírus altamente sofisticado, camuflado dentro de um código legítimo, que permaneceria adormecido até a manhã de segunda-feira, quando, ao ser ativado, corromperia arquivos essenciais, bloqueando contratos, acessos internos, bancos de dados e rotas de comunicação com parceiros internacionais. Além disso, o vírus criaria múltiplos pontos de entrada remota para Brian monitorar e controlar o estrago sem ser detectado. O sistema de segurança cibernética da Inotech era robusto, mas Brian conhecia cada brecha,
cada falha estrutural. Ele havia sido o arquiteto de boa parte daquela infraestrutura. Sabia exatamente onde colocar a bomba digital para causar o maior dano. Na madrugada de segunda-feira, pouco antes das 6 horas, o vírus foi ativado. Em menos de 1 hora, o caos começou a se espalhar. Primeiramente, os contratos com fornecedores estratégicos da Ásia e da Europa foram interrompidos por falhas no servidor. Em seguida, os bancos de dados começaram a apresentar inconsistências graves, com arquivos inteiros sumindo e sistemas de pagamento sendo congelados. Às 8 horas em ponto, quando o corpo executivo chegou ao prédio e os primeiros funcionários começaram a tentar acessar seus e-mails e softwares internos, a crise já era irreversível. Salas de reunião lotadas, gritos nos corredores, telefonemas urgentes e alertas disparando em monitores. A Inotech Systems estava digitalmente paralisada. Um prejuízo estimado em $2 milhões por hora. Parceiros internacionais ameaçavam romper contratos. A imagem pública da empresa começou a desmoronar. Edward Langley, atordoado, acionou os protocolos de emergência e convocou uma força-tarefa com os maiores especialistas em cibersegurança do país. Entre eles estava o renomado Dr. Andrew Park, professor da Universidade de British Columbia e consultor de grandes empresas no Canadá e nos Estados Unidos. Durante a reunião de crise realizada no grande auditório do 21º andar, Brian assistia a tudo com uma tranquilidade maquiavélica. Seu disfarce era perfeito, dava sugestões genéricas, fingia estar tão indignado quanto os demais, criticava os sistemas como se estivesse surpreso com tamanha falha. Internamente, no entanto, monitorava o progresso do vírus e descartava discretamente qualquer sugestão que pudesse levar à sua descoberta. Como diretor de TI, tinha o controle das permissões de rede e conseguia atrasar relatórios, manipular logs e desviar a atenção dos analistas mais competentes. No meio daquele caos, Stella, como sempre, estava presente com o pai. Viu os rostos tensos, ouviu pedaços de conversas, captou a atmosfera de desespero. Não era mais a rotina normal da empresa. Havia algo muito maior acontecendo. Sua mente inquieta começou a trabalhar. Ela passou a observar não apenas os problemas técnicos relatados, mas também o comportamento das pessoas. E foi nesse ponto que ela notou algo estranho. Enquanto todos pareciam aflitos, correndo de um lado para o outro, Brian parecia confortável. O olhar dele não demonstrava surpresa. Stella percebeu que ele fazia perguntas que já pareciam ter respostas, que ele ignorava detalhes importantes e redirecionava o foco da investigação sempre que alguém chegava perto demais da causa real. Com isso, uma semente foi plantada na mente de Stella. Aquilo não era um simples colapso tecnológico. Alguém de dentro estava por trás daquilo. E para ela, os olhos frios e o sorriso forçado de Brian Whitmore denunciavam exatamente quem. Mas ninguém mais parecia enxergar isso. Afinal, quem ouviria a opinião de uma menina de 13 anos, filha do zelador? Brian seguia confiante. Sabia que sua posição o blindava. Sabia que ninguém ousaria suspeitar dele. E mais ainda, acreditava que mesmo que alguém percebesse algo, não teria coragem ou provas suficientes para enfrentá-lo. Ele havia manipulado a estrutura por tanto tempo que se considerava invencível. Mas o que Brian não sabia, ou se recusava a imaginar, é que, bem debaixo de seus pés, entre os corredores silenciosos da empresa que pensava controlar, uma menina invisível estava prestes a se tornar a peça-chave que desmontaria toda a sua farsa. A manhã de terça-feira começou tão tensa quanto a anterior. A Inotech Systems continuava em estado de emergência. As perdas acumuladas já ultrapassavam os $50 milhões. A reputação da empresa estava em xeque. Manchetes internacionais questionavam a segurança cibernética da gigante canadense e os acionistas exigiam respostas imediatas. Edward Langley, o CEO, estava exausto, mas não recuava. Ele havia convocado os melhores profissionais do país, confiava na capacidade da equipe, mas sabia que o tempo jogava contra ele.
O auditório da empresa foi transformado em sala de guerra. Telões expositores mostravam fluxogramas complexos, rastreamentos de pacotes digitais, análises de intrusão. O renomado Dr. Andrew Park, especialista em cibersegurança, liderava uma força-tarefa de mais de 20 técnicos, analistas e engenheiros, muitos deles contratados emergencialmente a valores altíssimos. Eles trabalharam dia e noite, revirando linhas de código, acessando logs de acesso e simulando brechas, mas, a cada tentativa de solução, o sistema se corrompia ainda mais. A arquitetura do vírus era inteligente demais, adaptativa, e respondia aos ataques com camadas cada vez mais sofisticadas. Brian Whitmore, sentado entre os diretores, mantinha sua fachada impecável. Participava das reuniões, opinava com frases técnicas, sugeria abordagens genéricas que não levavam a lugar algum. Mas, nas entrelinhas, fazia exatamente o que havia planejado: garantir que ninguém chegasse perto da verdade. A cada passo que os especialistas davam, ele manipulava os acessos, deletava evidências e dava orientações que os levavam a becos sem saída. Quando algum técnico apresentava uma ideia promissora, Brian a descartava com um ar de superioridade, usando jargões e argumentos que silenciavam até os mais confiantes. Enquanto isso, Stella assistia à movimentação com olhos atentos. Sentada discretamente perto da entrada do auditório, fingia estar apenas esperando o pai. Mas ela observava. Observava os mapas de rede nos telões, os gráficos coloridos com falhas de segurança, as conversas rápidas entre os engenheiros e, principalmente, observava Brian. Em pouco tempo, ela começou a identificar padrões. O colapso não era aleatório. Os ataques seguiam uma lógica interna, atingindo justamente os sistemas mais críticos, como se fossem acionados por alguém com conhecimento íntimo da estrutura da empresa. Naquela tarde, enquanto caminhava ao lado do pai, Stella compartilhou suas impressões. Disse a ele, com a voz baixa e firme, que aquilo não era obra de um hacker externo, mas de alguém de dentro. Antônio, assustado, pediu que a filha tivesse cuidado. Disse que ela estava indo longe demais, que aquilo não era brincadeira. Mas, ao ver o brilho nos olhos da menina, aquele olhar determinado que ele conhecia desde os primeiros passos dela, entendeu que nada a faria parar. Se você acha que está certa, então observe mais, escute mais e tenha cautela, disse ele com um misto de orgulho e medo. Na manhã seguinte, Stella voltou a circular pelos andares da empresa com seu caderno em mãos. Escrevia anotações discretas, rabiscava diagramas, comparava horários de eventos com as mudanças nos sistemas. Ela começou a perceber que os momentos mais críticos do colapso coincidiam com os horários em que Brian ficava sozinho na sala de servidores remota, no 26º andar. Um padrão que os especialistas pareciam não ter notado, ou talvez estivessem sendo impedidos de notar. Ela também começou a se aproximar de alguns técnicos que viam nela algo mais do que a filha do zelador. Um deles, chamado Ian, um jovem estagiário de rede, compartilhou sem perceber informações valiosas sobre os logs de acesso que haviam sido apagados misteriosamente. Outra, chamada Rachel, comentou sobre uma instabilidade específica nos firewalls que só poderia ter sido provocada por alguém com acesso privilegiado. Stella ligava os pontos em sua mente com a velocidade de um detetive. Quanto mais investigava, mais certeza tinha de que Brian era o responsável por tudo. Foi então que decidiu tentar algo ousado. No fim do expediente, com os corredores mais vazios e a segurança mais relaxada, Stella entrou discretamente na sala de engenharia de software. Sabia que ali ficavam os backups antigos dos logs, registros que poderiam ter passado despercebidos por quem buscava rastros mais recentes. Fingindo procurar por algo que o pai teria esquecido, aproveitou um momento em que ninguém estava olhando e copiou alguns arquivos para seu pendrive escondido. De volta em casa, com o laptop antigo que havia restaurado com peças descartadas da própria Inotec, Stella começou a analisar os arquivos. Foram horas de leitura de códigos,
interpretação de logs e análise de padrões de IP. O que descobriu a deixou sem fôlego. Existiam acessos internos feitos com credenciais administrativas durante madrugadas e fins de semana, sempre em horários específicos. E todos eles partiam de um terminal localizado na sala de Brian. Os logs estavam ali, brutos, esquecidos, mas claros o suficiente para quem soubesse o que procurar. Naquela noite, Stella mal conseguiu dormir. Sua mente girava em torno das evidências. Tinha quase certeza de que Brian era o autor do vírus, mas ainda precisava entender como ele havia escapado da detecção pelos sistemas automatizados. E mais ainda, como convenceria os outros disso. No dia seguinte, tentou falar com 2 técnicos que pareciam mais acessíveis, mas foi ignorada. Quando tentou subir ao auditório para entregar suas anotações, foi barrada por um dos assistentes de Brian, que riu e a mandou voltar para o lugar de onde veio. Era mais que rejeição, era preconceito escancarado, por ser uma menina, por ser filha do zelador, por estar mexendo onde não deveria. Stella sentiu um nó na garganta. Chorou escondida no depósito do andar térreo onde o pai a encontrou pouco depois. Ele a abraçou em silêncio. E ali, entre vassouras e baldes, ela tomou uma decisão definitiva. Não importava se não acreditavam nela, não importava se riam. Ela não precisava da permissão de ninguém para fazer o que era certo. Se ninguém a escutava, então ela encontraria outra maneira de ser ouvida. Na manhã de quinta-feira, o clima dentro da Inotech Systems estava ainda mais denso. As perdas se acumulavam como feridas abertas, e as esperanças se tornavam cada vez mais escassas. Edward Langley já havia sido pressionado por investidores e por membros do conselho a considerar sua renúncia. A crise tomava proporções irreversíveis. Nesse cenário, Stella tomou uma decisão ousada. Ela falaria. Não com o pai, não com um técnico qualquer, mas diretamente com os líderes da empresa. A garota aguardou um momento certo. Durante uma nova reunião de emergência no auditório principal, que reunia os diretores, os especialistas e os engenheiros principais, ela entrou discretamente pela lateral. Vestia sua roupa mais arrumada, o cabelo preso com cuidado e segurava em mãos um caderno surrado com anotações e diagramas. Antônio, seu pai, tentou a impedir, temendo o que poderia acontecer, mas ela seguiu adiante. O coração acelerado batia tão alto que parecia ecoar no salão silencioso. Quando viu o microfone de apoio no centro do auditório, ela caminhou até ele, respirou fundo e, com a voz firme, pediu para falar. Houve um burburinho imediato. Alguns riram, outros a olharam com espanto. Brian Whitmore arregalou os olhos ao reconhecê-la. Antes que alguém pudesse intervir, Stella começou a explicar. Disse que vinha observando tudo desde o primeiro dia da crise, que havia identificado padrões estranhos nos acessos e que os horários coincidiam com presenças específicas. Apontou as falhas que nenhum dos especialistas havia notado e sugeriu a hipótese de sabotagem interna. E, com a coragem de que não tinha nada a perder, mencionou o nome de Brian. O salão mergulhou em silêncio. Brian se levantou imediatamente, rindo, teatral. Isso é um absurdo. Estamos realmente perdendo tempo ouvindo a filha do zelador, disse com desprezo. O tom da sua voz era ríspido, carregado de desprezo e raiva. Essa garotinha mal sabe usar um computador e vem aqui nos acusar de algo tão grave. Isso é uma palhaçada, gritou. A humilhação foi pública. Alguns executivos abaixaram os olhos, constrangidos, mas ninguém interveio. O preconceito pairava como uma nuvem invisível, sufocando qualquer possibilidade de defesa para Stella. Mesmo com lágrimas se formando nos olhos, ela manteve-se em pé. Tentou argumentar, mostrar seu caderno, mas Brian arrancou das mãos dela e o jogou ao chão, espalhando as folhas pelo tapete. Volte para a faxina com seu pai, menina. Aqui não é lugar para gente como vocês, declarou ele diante de todos. As palavras atingiram Stella como uma lâmina. Ela saiu do auditório correndo, com os olhos marejados e o coração em pedaços. No depósito do subsolo,
onde costumava se esconder quando precisava pensar, Stella se sentou entre os produtos de limpeza, respirando com dificuldade. Pouco depois, Antônio a encontrou, ajoelhou-se diante dela e a abraçou como se tentasse protegê-la do mundo. Filha, você foi mais corajosa do que qualquer adulto lá dentro, e eu tenho orgulho disso. Mas precisa saber que o mundo nem sempre é justo, disse com voz embargada. Ele queria protegê-la, mas também sabia que não podia apagar a dor do que ela acabara de passar. Mesmo machucada, Stella não se permitiu desistir. Sabia que estava certa, sabia o que tinha visto, o que havia descoberto, e se ninguém queria escutar, então ela teria que provar por conta própria. Naquela mesma noite, enquanto a empresa dormia, Stella preparou-se. Sabia que tinha poucas horas antes que o vírus fizesse estragos ainda maiores. Revirando as anotações do caderno amassado, reuniu as informações que já havia coletado: os horários de acesso suspeitos, os terminais usados, os logs ocultos e os e-mails interceptados no backup antigo. Antônio hesitou, mas entregou à filha a chave mestra de manutenção. Você está decidida, eu vejo isso no seu rosto. Então, vai. Mas prometa que será cuidadosa, pediu. Stella o abraçou, disse que o amava e subiu os andares silenciosos da Inotec com passos firmes. Cada degrau era uma afirmação de sua escolha. No 28º andar, a sala dos servidores estava vazia, como esperava. Usando o modo de emergência, acessou os sistemas com o que sabia sobre as permissões internas. O que viu confirmou tudo. Rastros do código do vírus ligados diretamente à máquina de Brian. E, o mais alarmante, um segundo vírus ainda mais destrutivo, programado para ser ativado em menos de 48 horas, que apagaria os dados permanentemente e causaria um colapso irreversível. Com frieza, Stella analisou o código. O novo vírus estava protegido por uma senha. Ela pensou como Brian, um homem vaidoso, que acreditava ser invencível. Lembrou-se das senhas que ele usava nas salas, datas ligadas a prêmios que havia recebido, nomes de empresas em que trabalhou, até seu sobrenome em letras maiúsculas. Combinando esses elementos, deduziu a sequência correta. O sistema desbloqueou. Em poucos minutos, Stella desativou o vírus e salvou os arquivos corrompidos em um drive de segurança. Com a respiração acelerada, copiou os e-mails e os logs como prova. O plano estava completo. Agora ela precisava mostrar tudo, mas não seria com um discurso em um microfone. Ela usaria a própria tecnologia da Inotec para fazer justiça. Porque mesmo quando o mundo tentou calá-la, ela entendeu que a verdade tem voz própria e quando chega o momento certo, ninguém pode ignorá-la. À medida que a noite avançava, a Inotec Systems mergulhava em um silêncio profundo e inquietante, como se o próprio prédio soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Stella, com a chave mestra nas mãos trêmulas, subiu os andares rapidamente, o coração batendo acelerado. Cada passo ressoava nos corredores vazios, preenchendo o ar com a tensão da missão que carregava. No 28º andar, a sala dos servidores, o coração pulsante da empresa, estava iluminada apenas pelos LEDs piscantes dos equipamentos. Ali estava o núcleo do desastre que assolava a Inotec. Stella entrou com cuidado, certificando-se de que nenhum alarme fosse disparado. Habilmente, acessou o painel principal, inseriu suas credenciais temporárias e ativou o modo de emergência, uma funcionalidade pouco conhecida que permitia acesso restrito para manutenção crítica. As telas exibiram linhas intermináveis de códigos e sistemas, algumas com avisos de erro e alertas em vermelho. Ali estava um núcleo do desastre que assolava a Inoteca. Stella analisou os arquivos com precisão, seguindo os rastros digitais deixados pelo vírus que havia derrubado os sistemas. Ela não era apenas uma observadora. Sua mente treinada identificava padrões, sequências de comandos e conexões ocultas. Conseguiu encontrar evidências claras ligando Brian Whitmore diretamente ao vírus, capturando logs de acesso que mostravam comandos enviados da máquina dele para os servidores nos momentos cruciais da sabotagem. Mas o que mais a assustou foi a descoberta de um segundo vírus,
oculto e programado para ser ativado automaticamente em menos de 48 horas. Esse segundo código malicioso era ainda mais perigoso. Tinha capacidade de apagar dados essenciais de forma irreversível, destruindo não só os sistemas, mas a memória digital da empresa. Stella sabia que se não agisse rápido, toda a Inotech Systems poderia entrar em colapso definitivo, causando um prejuízo que nem mesmo a maior corporação do país conseguiria suportar. Sabendo que não tinha muito tempo, ela concentrou toda a sua atenção para entender como poderia neutralizar aquela ameaça iminente. Analisou o vírus, suas linhas de código complexas, procurando falhas e brechas que pudessem ser exploradas. O bloqueio estava protegido por uma senha, uma barreira de segurança criada para evitar interferências externas. Mas Stella, conhecedora da psicologia humana, especialmente do comportamento de Brian, decidiu apostar em uma abordagem diferente. Ela lembrou-se da vaidade do diretor de TI, suas datas favoritas, nomes de empresas pelas quais passou e algumas peculiaridades que o pai mencionara ao longo dos anos, como o fato de Brian sempre usar senhas relacionadas a si mesmo, tentando mostrar poder e controle. Com essa informação, fez tentativas metódicas, combinando essas palavras, números e datas em diferentes sequências. Após várias tentativas, a tela finalmente desbloqueou, emitindo um sinal sonoro de acesso concedido. Um sorriso de vitória cruzou o rosto de Stella. Com dedos ágeis, ela conseguiu isolar o código malicioso, removendo a sequência de inicialização e criando um bloqueio permanente para evitar sua ativação. Em seguida, iniciou um processo de recuperação dos arquivos corrompidos, transferindo backups recentes para substituir os dados perdidos. Enquanto o relógio avançava, ela copiou evidências cruciais, e-mails trocados, logs de acesso, arquivos criptografados, para um dispositivo externo, com a intenção de usar aquelas provas para expor Brian. Sabia que era uma aposta arriscada. Qualquer erro poderia disparar alarmes e os seguranças poderiam aparecer a qualquer momento. Por sorte, o turno noturno da segurança era reduzido, e Kevin, o segurança amigo de Stella, havia prometido manter um olhar discreto para que ela pudesse agir sem interrupções. Cada minuto parecia um cast de resistência. O suor escorria pela testa, as mãos tremiam, mas a concentração era total. Stella sabia que não era apenas um combate digital, mas uma batalha contra o silêncio que tentava esconder a verdade. Depois de quase 3 horas naquela sala fria e silenciosa, ela desligou os sistemas e deixou tudo em ordem, como se nada tivesse acontecido. Desceu os andares com a mesma rapidez e cautela, guardando o segredo daquela noite. Ao chegar em casa, sentou-se ao lado do pai e contou tudo. Antônio ouviu atentamente, impressionado com a coragem e o conhecimento da filha, mas preocupado com os riscos que ela havia corrido. Eles sabiam que o próximo passo seria o mais difícil: transformar aquelas evidências em justiça real, enfrentar o poder de Brian Whitmore e mostrar ao mundo que, por trás do caos, havia uma verdade escondida. Stella estava pronta. Agora ela precisava de um plano para fazer com que ninguém pudesse ignorar o que descobriu, um plano que usaria a própria força da Inotech para derrubar o vilão, mostrar sua face verdadeira e garantir que a empresa pudesse renascer das cinzas. Na manhã seguinte àquela noite decisiva, a Inotech Systems estava imersa em uma atmosfera carregada de tensão e expectativa. Os corredores, geralmente apáticos diante dos dramas internos da empresa, pareciam pulsar com uma energia diferente, como se o próprio edifício pressentisse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Stella, apesar do cansaço, sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que aquele seria o dia em que precisaria não apenas falar, mas provar. Desde muito cedo, ela se preparou silenciosamente. Revisou as provas que havia coletado, organizou os arquivos digitais em um dispositivo portátil e traçou mentalmente o plano para expor Brian Whitmore de maneira irrefutável. Entendia que a palavra dela sozinha não bastaria. Precisava da força da tecnologia, da evidência concreta e da coragem de desafiar o sistema por completo. O auditório principal estava lotado para a reunião de crise convocada pelo CEO Edward Langley. Diretores, gerentes, especialistas e até membros do conselho estavam presentes,
todos reunidos para discutir os próximos passos diante do caos que a sabotagem havia causado. Brian Whitmore, como sempre, mantinha sua postura calma, tentando passar uma imagem de controle, embora alguns pudessem notar a inquietação por trás daquela máscara. Quando Stella entrou na sala, acompanhada do pai que a apoiava silenciosamente, os olhares se voltaram para ela. Murmúrios se espalharam, céticos e surpresos, muitos duvidando que aquela menina fosse capaz de contribuir para a resolução de uma crise daquela magnitude. Mas ela não se deixou abalar. Com passos firmes, dirigiu-se ao centro do auditório, sentindo o peso do olhar de todos sobre si. Antes mesmo de qualquer palavra, Stella conectou seu dispositivo ao sistema principal, configurando os computadores para exibir automaticamente as provas que havia reunido no telão gigante que dominava a sala. Os rostos se arregalaram quando começaram a aparecer os e-mails interceptados, os logs detalhados, as conexões entre os acessos ilegítimos e a máquina de Brian Whitmore. A princípio, houve murmúrios incrédulos, tentativas de desmerecer as evidências. Mas a clareza dos dados era impossível de negar. Cada arquivo, cada linha de código e cada registro de acesso mostravam de forma indiscutível o envolvimento do diretor de TI na sabotagem que estava paralisando a empresa. A surpresa deu lugar a um silêncio pesado, quebrado apenas pela voz firme de Stella explicando cada ponto, contextualizando as informações, mostrando o padrão meticuloso que havia descoberto. Brian, pego de surpresa, perdeu a compostura. Tentou interromper a apresentação com ataques verbais, acusando Stella de manipulação e de se aproveitar do seu papel de filha do faxineiro para causar confusão. Mas o impacto das provas nas telas era forte demais para ser ignorado. Alguns membros da equipe começaram a murmurar, outros trocaram olhares desconfiados. O diretor, cada vez mais nervoso, elevou o tom, chegando até a intimidar Stella física e verbalmente. Mas os seguranças da empresa, alertados previamente, rapidamente intervieram para contê-lo. A máscara de invencibilidade de Brian caiu ali, diante de todos. Sua arrogância foi substituída por uma mistura de raiva e desespero. Ele tentou argumentar, buscar brechas legais, mas nada conseguiu apagar as evidências incontestáveis exibidas no telão. A sua queda era iminente. O CEO Edward Langley, visivelmente abalado, tomou uma decisão rápida e firme. Brian Whitmore seria imediatamente afastado e as autoridades seriam acionadas para investigação criminal. O clima na sala mudou. Um misto de alívio e incredulidade tomou conta. Stella, mesmo cansada, sentiu o peso da vitória. Não era apenas um triunfo pessoal, mas a confirmação de que a verdade, mesmo quando vinda de um lugar inesperado, tem o poder de transformar realidades. Mais tarde, em uma coletiva de imprensa, Edward Langley reconheceu publicamente o erro de julgamento da empresa ao ignorar os sinais e a importância da voz de Stella. Anunciou uma reestruturação completa na cultura corporativa, focada em inclusão, diversidade e valorização de talentos independentes do status social ou posição hierárquica. Como parte dessa transformação, Antônio Rocha, pai de Stella, foi promovido a supervisor dos serviços gerais, um reconhecimento por sua integridade e dedicação. Stella, por sua vez, recebeu uma proposta para integrar a equipe de cibersegurança da Enotec como consultora júnior, um sonho que se tornava realidade. Além disso, foi criado o Programa Stella Rocha, um fundo de bolsas e oportunidades para filhos de funcionários, que, assim como ela, tinham sonhos grandes, mas enfrentavam barreiras invisíveis. A empresa começou a se reconectar com seus valores humanos, deixando para trás uma cultura de exclusão e preconceito. Em casa, a celebração foi simples, mas repleta de significado. Stella e Antônio brindaram com sucos e risadas, sentindo que aquela vitória era apenas o começo. A menina adormeceu com a consciência tranquila, sabendo que com coragem, inteligência e determinação havia transformado não apenas uma empresa, mas também inspirado um novo futuro para muitos que até então eram invisíveis. E assim, a história de Stella Rocha virou símbolo de superação, da luta contra o preconceito estrutural e da coragem de quem não se deixa calar, mesmo quando o mundo insiste em ignorar sua voz.
Naquela manhã decisiva, a atmosfera na Inotech Systems estava carregada de uma tensão palpável. O auditório principal, que durante semanas abrigara apenas discussões técnicas e relatórios de crise, tornara-se o palco do confronto final entre a verdade e a mentira, entre a coragem e o medo. Stella Rocha, com apenas 13 anos, entrou ali não mais como a filha do zelador, mas como uma voz firme que representava a esperança e a justiça que a empresa precisava para renascer. Ela caminhou até o centro da sala, onde executivos, especialistas e membros do conselho aguardavam, ansiosos e descrentes, pela solução do enigma que estava destruindo a empresa. Brian Whitmore, o diretor de TI, estava presente, também, com o rosto tenso tentando manter a fachada de controle que, aos poucos, começava a desmoronar. A entrada de Stella causou um silêncio imediato, misto de surpresa e curiosidade. Ninguém esperava que aquela menina pudesse ser a peça-chave para salvar a Inotech. Com um olhar firme, Stella se apresentou e anunciou que podia resolver o problema que tantos especialistas haviam falhado em solucionar. A princípio, houve murmúrios de dúvida e até risadas contidas, mas o Dr. Andrew Park, renomado especialista em cibersegurança, pediu que ela fosse ouvida, dando-lhe uma oportunidade para provar seu valor. Stella respirou fundo, conectou seu dispositivo ao sistema principal e iniciou a apresentação. As telas gigantes do auditório começaram a exibir, uma a uma, as provas digitais que ela havia coletado, e-mails comprometendo Brian, registros detalhados de acessos não autorizados, códigos maliciosos identificados e vinculados diretamente à máquina do diretor. As evidências eram claras e precisas, impossíveis de serem contestadas. O impacto foi imediato. Olhares de choque, murmúrios nervosos e a certeza crescente de que a sabotagem vinha de dentro da alta direção. Brian, percebendo que seu jogo havia acabado, perdeu a compostura. Suas palavras agressivas e ataques pessoais contra Stella tentavam desviar a atenção, mas não tiveram sucesso. Em um momento de descontrole, ele chegou a empurrar a menina, gesto que foi prontamente interrompido pelos seguranças da empresa. A cena foi emblemática, o homem poderoso revelando seu verdadeiro caráter diante de todos, enquanto Stella permanecia firme, impassível, como símbolo da verdade e da resistência. A diretoria, constrangida e indignada, não teve outra escolha senão afastar Brian imediatamente. O CEO, Edward Langley, comunicou oficialmente a prisão preventiva do diretor de TI, informando que a polícia e os órgãos de investigação já estavam envolvidos. A mensagem era clara. A Inotech Systems não toleraria mais práticas corruptas e preconceitos que ameaçassem seu futuro. Com o vilão fora do caminho, a empresa começou uma transformação profunda. Stella, reconhecida por sua inteligência, coragem e determinação, recebeu uma proposta para integrar a equipe de cibersegurança da Inotech como consultora júnior, um sonho que se tornava realidade. Seu pai, Antônio Rocha, foi promovido a supervisor dos serviços gerais, um reconhecimento merecido que também simbolizava a quebra de barreiras sociais dentro da empresa. Além disso, foi criado o programa Stella Rocha, destinado a apoiar filhos de funcionários com potencial e sonhos, garantindo que nenhum talento fosse ignorado pela posição social de seus familiares. A cultura corporativa da Inotech passou a valorizar a diversidade, o respeito e a inclusão, aprendendo a enxergar além dos crachás e das aparências. Na vida pessoal, Stella e Antônio celebraram juntos aquela vitória. Entre abraços e tadinhas, eles sabiam que aquela conquista era mais do que um fim. Era o começo de uma nova jornada, um legado de esperança para muitos que, como eles, já haviam sido invisíveis. E assim, com o coração cheio de orgulho e a mente focada no futuro, Stella adormeceu naquela noite, sabendo que havia mudado não apenas uma empresa, mas também inspirado um novo futuro para muitos, que até então eram invisíveis. Após a prisão de Brian Whitmore e a resolução da crise que ameaçava a Inotech Systems, a empresa iniciou um processo profundo de transformação, marcado por reflexões e mudanças que ecoariam por anos. Edward Langley, o CEO, assumiu publicamente a responsabilidade pelo que havia ocorrido, reconhecendo que falhas estruturais permitiram que o preconceito e a arrogância se enraizassem na cultura corporativa. Em uma coletiva emocionada,
Ele destacou o papel fundamental de Stella Rocha, cuja coragem e inteligência não apenas salvaram a empresa, mas também abriram os olhos de todos para a importância de valorizar as vozes invisíveis. No coração dessa nova fase estava Stella, que deixou de ser apenas a filha do zelador para se tornar um símbolo de superação, representando a luta contra o preconceito estrutural que afeta tantas pessoas dentro e fora das empresas. Sua contratação como consultora júnior em cibersegurança na Inotec foi mais do que uma recompensa. Foi um reconhecimento do potencial que tantas vezes é negligenciado por barreiras sociais e econômicas. Com seu talento autodidata e determinação, ela rapidamente ganhou respeito entre os colegas e passou a contribuir significativamente para a segurança digital da empresa. Antônio Rocha, seu pai, recebeu uma promoção que refletia não apenas seu trabalho diligente, mas a mudança de mentalidade da empresa em relação aos funcionários de base. Como supervisor dos serviços gerais, Antônio tornou-se um elo entre a diretoria e os colaboradores que antes eram invisíveis, defendendo seus direitos e ajudando a construir um ambiente mais justo e colaborativo. Sua história, que antes poderia passar despercebida, passou a inspirar muitos, mostrando que dedicação e caráter são valores que transcendem cargos e status. Além das mudanças internas, a Inotec lançou o programa Stella Rocha, uma iniciativa destinada a oferecer bolsas de estudo, treinamentos e oportunidades para os filhos de funcionários que, assim como Stella, tinham sonhos e talento, mas enfrentavam obstáculos sociais. O programa foi amplamente divulgado e rapidamente se tornou referência em responsabilidade social corporativa, incentivando outras empresas a adotarem práticas semelhantes para promover a diversidade e inclusão em seus ambientes. O impacto dessas transformações foi sentido não apenas dentro da empresa, mas também na comunidade ao redor. Stella passou a participar de palestras em escolas, eventos tecnológicos e conferências, compartilhando sua história e inspirando jovens a acreditarem em seu potencial independentemente de suas origens. Sua voz tornou-se um símbolo de esperança, mostrando que a determinação e a coragem podem quebrar barreiras aparentemente intransponíveis. Na rotina diária, Stella continuava a se dedicar aos estudos e ao trabalho, equilibrando a adolescência com as responsabilidades que agora carregava. Seu quarto, antes simples, estava repleto de livros, computadores e certificados que refletiam sua jornada de aprendizado constante. Ao lado do pai, ela valorizava cada momento de tranquilidade e reflexão, conscientes de que o caminho à frente ainda exigiria coragem, mas agora iluminado por conquistas que ninguém poderia apagar. Em casa, a celebração da vitória tinha um sabor especial. Antônio e Stella sentavam-se juntos após o expediente, compartilhando histórias, planos e sonhos para o futuro. A relação entre pai e filha, já forte, tornou-se ainda mais sólida, construída sobre respeito mútuo e admiração. Eles sabiam que aquela história era apenas o começo de algo maior, uma missão para transformar realidades e inspirar mudanças profundas. A empresa, por sua vez, adotou novas políticas de gestão, valorizando a transparência, o diálogo aberto e o reconhecimento das contribuições de todos os colaboradores. Os treinamentos sobre diversidade e combate ao preconceito tornaram-se obrigatórios e canais de comunicação foram estabelecidos para que funcionários pudessem relatar injustiças sem medo de retaliação. A cultura da Inotec passou a ser pautada na empatia, inclusão e na valorização do talento em todas as suas formas. Os frutos dessa transformação começaram a aparecer rapidamente. Projetos inovadores surgiram com a participação de profissionais antes marginalizados. A produtividade aumentou e a empresa reconquistou a confiança de parceiros e clientes. Stella, como jovem consultora, teve papel importante na implementação de sistemas de segurança mais robustos e inclusivos, sempre buscando soluções que considerassem as necessidades reais dos usuários e as especificidades de um ambiente corporativo diversificado. Enquanto isso, a história de Stella e Antônio chegou às páginas de jornais, revistas e programas de televisão, ganhando repercussão nacional e internacional. Muitas pessoas se identificaram com a trajetória da menina e seu pai, encontrando inspiração para enfrentar seus próprios desafios. Organizações sociais e educacionais passaram a convidá-los a compartilhar suas experiências, ampliando o alcance da mensagem de superação e justiça social. A jovem, no entanto, mantinha os pés no chão. Apesar do reconhecimento e das oportunidades, ela continuava humilde e focada, consciente de que sua missão ia muito além do sucesso pessoal. Seu maior desejo era que nenhuma criança fosse invisível,
que todas tivessem acesso às ferramentas e oportunidades para desenvolver seu potencial. Por isso, dedicava parte do tempo a mentorar outros jovens, incentivando-os a acreditarem em si mesmos e a lutar por seus direitos. O vínculo entre Stella e o pai foi celebrado também em momentos simples, como os jantares em família, as caminhadas no parque e as conversas à noite, que fortaleciam a união e renovavam as forças para os desafios que ainda viriam. Antônio sentia orgulho de ver a filha crescendo não só como profissional, mas como ser humano, comprometido com a justiça e a transformação social. Com o passar do tempo, o nome Stella Rocha tornou-se sinônimo de mudança positiva e resistência, inspirando não só o mundo corporativo, mas também movimentos sociais e educacionais. Sua história demonstrava que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível transformar o invisível no invisível, o silêncio em voz, o medo em coragem. E assim, enquanto a cidade de Toronto seguia seu ritmo acelerado, dentro da Inotech Systems e nas vidas daqueles que cruzaram o caminho de Stella e Antônio, uma nova era começava, uma era marcada pela inclusão, pela valorização da diversidade e pelo reconhecimento de que o verdadeiro valor de uma pessoa está na sua essência e não em sua posição social ou origem. Com coragem e determinação, Stella havia mudado para sempre não só uma empresa, mas o futuro de muitos. E aí, gostou dessa história inspiradora da Stella Rocha? Se você sentiu aquela vontade de mudar o mundo, de mostrar que todo talento merece ser visto, já deixe o seu like aqui embaixo. Curta, compartilhe e faça parte dessa corrente do bem que transforma vidas. Ah, e não esquece de se inscrever no nosso canal, Palavra que Transforma, onde toda semana a gente traz histórias reais, cheias de coragem e superação para fazer seu coração bater mais forte e a sua mente se abrir para um mundo melhor. Então, clica no sininho, porque aqui a transformação não para e você não vai querer perder nenhum capítulo dessa revolução que começa com uma palavra. E pode começar com a sua também. Vamos juntos? Palavra que Transforma, seu lugar de inspiração e ação. Até o próximo vídeo.